me chamo Liana Aze, sou corresponsável pelo CT do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e atualmente sou presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia, a SAEB, também da comissão do TSA. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da comissão organizadora para falar sobre esse tema que é hemostasia e anticoagulação. Eu não tenho nenhum conflito de interesses e o objetivo dessa explanação é falar um pouco sobre os mecanismos para que ocorra essa coagulação sanguínea, como que eu consigo avaliá-la e quais fármacos podem me ajudar promovendo ou dificultando essa coagulação. Bom, mecanismos para coagulação sanguínea. Numa visão geral da hemostasia, toda vez que eu tenho uma lesão vascular, meus vasos sanguíneos promovem vasoconstricção para limitar ou diminuir essa perda. Daí eu vou ter o recrutamento de plaquetas para esse local lesado, promovendo o que a gente vai chamar de hemostasia primária, ou hemostasia promovida pelas plaquetas. Depois, num segundo momento, hemostasia secundária, que é a hemostasia promovida pelos fatores de coagulação. E depois que eu tiver regeneração desse tecido, eu vou ter um fenômeno chamado de fibrinólise, que é a quebra da fibrina. Então, a quebra desse processo de coagulação, já que o meu tecido já está regenerado. Então, vasos sanguíneos. Todas as vezes que eu tiver um endotélio íntegro, sem nenhum tipo de lesão, eu tenho o tempo inteiro dentro do endotélio fatores atuando como anticoagulantes e antiplaquetários, para que eu não tenha essa coagulação, já que o tempo inteiro na minha vida eu sofro microtraumas, pancadas, quedas, então é interessante que eu tenha sempre fatores atuando como anticoagulantes e antiplaquetários para que o meu endotélio íntegro não coagule. E também como fibrinolíticos, caso haja esses traumas promovam microtrômbulos, eu tenho uma fibrinólise desses trombos. Já no endotélio lesado, então, eu vou ter a atuação de fatores que vão atuar como protrombóticos e hemostáticos. Então, no meu endotélio íntegro, conforme vocês podem ver, eu tenho alguns fatores, os principais óxido nítrico, prostaglandinas, promovendo a inibição da trombose e estimulando a fibrinólise como ativador do plasminogênio tecidual. Já quando eu tenho uma lesão, o meu endotélio está exposto e o meu colágeno fica exposto, eu tenho um fator como, por exemplo, de von Willebrand, a liberação de fatores como, por exemplo, fator tecidual e fatores 7 e 10, para estimular que haja a hemostasia primária e a hemostasia secundária. E eu vou ter a inibição da ativação do plasminogênio tecidual, inibindo, portanto, a minha fibrinólise. Bom, hemostasia primária. A hemostasia primária, então, portanto, é promovida pelas plaquetas e deve chamar atenção na outra estrutura plaquetária, que dentro das minhas plaquetas eu tenho grânulos. Dentro desses grânulos eu tenho algumas substâncias bastante interessantes, como, por exemplo, ADP e cálcio, e outros grânulos que são chamados de grânulos alfa, que eu tenho fatores de coagulação dentro deles. Então, fator 5, von Willebrand, fibrinogênio, que é o fator 1 da coagulação. E eu vou chamar a atenção aqui para uma substância que chama PF4, ou fator plaquetário 4, que está dentro dos grânulos das plaquetas, e lá na frente eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Mas é interessante a gente saber que dentro dos grânulos plaquetários a gente tem alguns fatores de coagulação. Na membrana das plaquetas eu tenho glicorreceptores proteicos que eles se ligam tanto plaqueta a plaqueta quanto plaqueta ao fator de von Willebrand, toda vez que eu tiver uma lesão endotelial, uma lesão de vaso. Então, primeiramente as plaquetas elas se aderem umas nas outras, elas degranulam, elas secretam esses grânulos, depois elas se agregam, se fundem, tendo essa ação que é pró-coagulante. Então, aqui a gente está tendo um endotélio lesado e as plaquetas se aderindo umas às outras. Daí ela muda a sua morfologia, isso é mediado pela entrada de cálcio, então de uma forma que é discoide, ela vira essa forma parecendo pseudópode, né? Que isso vai facilitar esse fenômeno de agregação plaquetária. Então ela também libera tromboxanos, ADP, tudo dentro dos grânulos, e isso vai recrutar por quimiotaxia mais plaquetas para o local, promovendo a coagulação primária. Nesse meu diagrama aqui esquemático, então toda vez que eu tiver uma lesão vascular e eu tenho perda sanguínea, as minhas plaquetas são recrutadas para aquele local e elas vão se aderir ao fator de von Willebrand,
por meio de receptores glicoproteicos em sua membrana, e aí ela vai degranular, liberando fatores que são quimiotáxicos, por exemplo, o ATP para novas plaquetas. Essas novas plaquetas, elas começam a se agregar, elas mudam a forma como vocês viram, né? Se agregam umas nas outras. Nesse local entra o fibrinogênio, que é o fator 1 da coagulação e é importante na adesão plaquetária. Nesse processo de hemostasia primária também é importante chamar a atenção do papel das hemácias. Então, as hemácias sim, fazem parte sim do processo de hemostasia primária, de forma que aí eu tenho a coagulação inicial dada pelas plaquetas. Numa microestrutura eletrônica, o que a gente vai ver de verdade é isso aqui. Então, o roxo chama a atenção que são as plaquetas, o verdinho que vocês estão vendo é o fibrinogênio, e chamar a atenção para a participação das hemácias nesse processo. Então, já vai aí uma dica, né, que se a gente tiver anemia, então baixo hematócrito, eu não tenho uma hemostasia primária tão eficiente. Hemostasia secundária. Então, a hemostasia secundária é dada pelos fatores de coagulação. A gente tem uma cascata antiga e uma cascata nova da coagulação. É importante, sim, a gente falar sobre a cascata antiga, especialmente para entender como avaliar a coagulação. Essa cascata antiga, então, é uma cascata, né? Então, um fator de coagulação vai estimulando outros fatores, vai promovendo a reação de outros fatores, e ela é dividida em via extrínseca e via comum. Via extrínseca, via intrínseca e via comum. Essa cascata da coagulação, ela foi publicada ao mesmo tempo na Nature e na Science, então Estados Unidos e Europa, em 1964. E ela é dividida, como eu falei, né, em via extrínseca, e a gente chama de via extrínseca exatamente porque o fator inicial dessa cascata da coagulação, ela está extrínseco ao vaso, que é o fator tecidual, ou tromboplastina tecidual, o fator 3 da coagulação. A via intrínseca, esse fator, ela se dá pela lesão da superfície, e o primeiro fator estimulado é o fator 12, que é da via intrínseca, então é um fator que está dentro do vaso. Então, explicando melhor, então quando eu tenho uma lesão vascular, eu exponho meu endotélio, estimulo o fator 12 e ele vai como atuação, os fatores ativados estimulando novos fatores. Então, 12, 11, 9, 8, e aí a gente estimula o fator 10 em fator 10A, né? Uma cascata de ativação de fatores, um promovendo a ativação do outro. A via extrínseca, então, começa pelo fator tecidual, 3 em 3A, 7 em 7A, estimulando a via comum. Então, a via comum é o 10 em 10A, depois na presença do 5 e do cálcio, 2 em 2A, 1 em 1A. Fator 2 da coagulação, protrombina, fator 2A, trombina, fator 1, fibrinogênio, fator 1A, fibrina. Então, 2 em 2A, 1 em 1A, protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina é uma fibrina solúvel ou instável, e ela vai ser convertida numa fibrina estável ou solúvel através do fator 13, que é o fator estabilizador da fibrina, tudo isso na presença do cálcio. E aí a gente vai ter, então, portanto, uma fibrina estável. Só em relação à nomenclatura, nós temos 13 fatores de coagulação numerados de 1 a 13. A gente não tem o fator 6, porque quando ele foi descoberto, depois viu-se que na verdade ele era um outro fator ativado, então ele não era um novo fator. E então a gente tem os principais para chamar atenção, são os que mais vão ter uma meia-vida maior, uma duração maior, são os do final da cascata da coagulação, que precisam durar realmente mais, porque o trombo precisa ser um trombo estável. Então, o fator 1, que é o fibrinogênio, o fator 2, que é a protrombina, e o fator 13, que é o fator estabilizador da fibrina. Vale chamar muita atenção que o cálcio é um fator da coagulação. Então, o cálcio é o fator 4 da coagulação. Esses fatores de coagulação, quando a gente coloca numa perspectiva de quantidade, também eu vou ter mais os mais necessários do final. Então, o 1, né, que é o fibrinogênio, e o 2, que é a protrombina. Bom, essa é a cascata antiga. A cascata nova, ela é dada por 4 fases, uma fase inicial de iniciação, depois gera a formação de trombina, que ela precisa ser amplificada, então de amplificação, de propagação desse coágulo e até que esse coágulo se estabiliza. Ela não é nova, né? Como vocês podem ver, ela já tem 15 anos de cascata, mas é uma cascata um pouco diferente. Por quê? Porque no início da coagulação, como vocês podem ver, a gente já tem aqui o fator 7 ativado, que é o início, é o único que está ativado. O fator 3 da coagulação é o fator tecidual, ou seja, via extrínseca. O fator 9, ou seja, via intrínseca. E o fator 10, ou seja, via comum.
Então, no início da coagulação, a gente já tem fatores de todas as vias, por isso que aquela cascata e aquela divisão em via intrínseca e via extrínseca, ela não é mais atual. Então, essa ativação desses fatores gera a formação de trombina, só que essa trombina formada ela é em pouca quantidade, ela não consegue converter todo o fibrinogênio em fibrina. Então a gente tem um burst, né, uma alça de amplificação para gerar mais trombina. E aí esse monte de trombina gerado, aí sim ele converte fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina é uma fibrina solúvel e ela vai ser estabilizada pelo fator estabilizador da fibrina. Lembrando que depois da fibrina estabilizada, eu vou ter o processo de fibrinólise quando houver regeneração tecidual, então a minha plasmina quebrando a fibrina em produtos de degradação da fibrina. Então, a alça de iniciação, amplificação para a formação de mais trombina, propagação do coágulo e estabilização e posteriormente a fibrinólise. A fibrinólise é a quebra da fibrina e ela é dada por uma enzima que chama plasmina. Essa plasmina é a ativação de um zimogênio, que é o plasminogênio, e esse plasminogênio ele é ativado por um ativador do plasminogênio, tanto tecidual quanto uroquinase. Então, eu tenho a ativação do plasminogênio, ele se ativa em plasmina e a plasmina quebra a fibrina em produtos de degradação da fibrina. Esse processo de fibrinólise ele pode ser inibido tanto por antifibrinolíticos, então os antifibrinolíticos eles impedem a conversão do plasminogênio em plasmina, quanto pela utilização da alfa-2 antiplasmina, que ela se liga à plasmina já formada. Avaliação da hemostasia. Como que eu consigo avaliar esse mecanismo de coagulação? No perioperatório, a avaliação clínica é preferencial, vai se dar por sinais, né, já que o paciente vai estar anestesiado, então sinais de sangramento nos mais diversos sistemas. E a gente pode ter avaliação que não for clínica, a gente pode ter avaliação da hemostasia primária e da hemostasia secundária. A avaliação da hemostasia primária, então, em relação às plaquetas, eu posso ter dois tipos de avaliação, uma quantitativa e uma qualitativa. A avaliação quantitativa das plaquetas, uma das formas são os contadores eletrônicos de partículas. Então, ele tem grande acurácia, então quando eu pego um exame do paciente dizendo que ele tem 150 mil plaquetas, ele realmente deve ter algo muito próximo disso daí, já que a quantitativa ela é bem acuraz. Mas a qualitativa, ela não diz sobre a função. Eu posso ter uma quantidade boa de plaquetas, mas essas plaquetas não estarem funcionantes. Não é comum, mas a gente pode pedir sim uma avaliação da função plaquetária através de um agregômetro plaquetário, ou como eu falei, eu não tenho conflito de interesse, mas eu vou falar bastante em nome de equipamento, em nome de medicação. O Rotem-Platelet é uma outra maneira de avaliar a função plaquetária, ou esse outro aparelho que chama Multiplate. Ele, como vocês podem ver, a gente pipeta também, coloca o sangue do paciente e ele vai gerar um gráfico que eu consigo avaliar tanto se o meu paciente está tomando algum antiagregante das plaquetas e inibindo essas plaquetas, ou um antiagregante por via do ADP, pela via do AS ou por outra via. Nesse caso aqui, como vocês estão vendo, ele é bastante visual. Nesse caso aqui, meu paciente estava tomando um antiagregante plaquetário do tipo AS. Então, eu consigo ver que, embora o número de plaquetas possa estar normal, a sua função não está inibida. Uma outra maneira de avaliar a função plaquetária, então a hemostasia primária, é o tempo de sangramento, que é o tempo para a formação do tampão plaquetário, normalmente é de 3 a 8 segundos, que é aquele teste lá da orelhinha, né? E então o tempo de sangramento vai estar aumentado se eu tiver um prejuízo tanto do número das plaquetas quanto da sua função, ou se eu tiver, por exemplo, doença de Vauvis-Lebrun, que as plaquetas não se aderem no fator. E também vai ser influenciado por uso de fármacos, por exemplo, os antiagregantes plaquetários, pelo nível de hematócrito, como eu falei, então se o paciente tiver anemia, a hemostasia primária também vai estar prejudicada, e por hipo ou hipertermia ou pelo grau de hidratação da pele. Então, é um exame muito subjetivo e do ponto de vista de pré-operatório, não é um exame útil para predizer risco de hemorragia. Avaliação da hemostasia secundária. Então, todos os exames que eu vou falar a partir de agora é como eu consigo avaliar os fatores de coagulação. Então, o tempo de coagulação, o primeiro deles é o mais simples, é o tempo gasto para
o sangue que eu coletei é retirado do organismo, o tempo que ele leva para coagular. Então eu colho uma amostra, coloco em tubos de ensaio, em tubo seco, e eu balanço ele para 90 graus e aguardo o tempo para coagular. Esse valor normal é de 5 a 10 minutos. Então, nesse tempo de coagulação, eu estou avaliando a via intrínseca da coagulação. Por quê? Porque se eu colhi o sangue do paciente e coloquei num tubo, eu não tenho fator tecidual, concordam? Então, se eu não tenho fator tecidual, e eu não tenho porque o fator estava no tecido, né, a via extrínseca da coagulação, então eu só tenho como avaliar, o que eu estou avaliando com o tempo de coagulação é a via intrínseca. É um exame muito básico e que a gente pede, mas que não tem efetivamente muita utilidade. Tempo de protrombina. O tempo de protrombina, aí sim eu avalio a via extrínseca. Por quê? Porque eu colho o sangue do paciente e eu avalio o tempo para a formação da fibrina após eu colocar nesse plasma cálcio e fator tecidual. Então eu adiciono o fator tecidual na amostra e aí eu conto o tempo para formar a fibrina, né, para o sangue coagular. Normalmente esse tempo é entre 9 a 12 segundos e ele é usado para monitorar a terapia com anticoagulantes. Por quê? Porque ele avalia também a função da via extrínseca, anticoagulantes que vejam a via extrínseca da coagulação. E ele vai estar prolongado se esses fatores da via extrínseca ou da via comum, eles estiverem prolongados. Só que o TP, ele é muito errático, porque ele varia de laboratório para laboratório. Então, foi criado um INR, que é a Razão de Normatização Internacional, em que eu coloco o TP do paciente sobre um TP de uma mistura de pacientes, de um pool de pacientes considerados normais para aquele dia naquele laboratório, e o TP do meu paciente, para estar normal, ele deve estar próximo de 1. Então, o TP do paciente está igual ao TP dos pacientes considerados normais. Então, o normal de 0,9 a 1,2 e é uma razão, ou seja, ele não tem unidade de medida, ele é um número absoluto. Tempo de tromboplastina parcial ativada. Aí eu avalio a via intrínseca da coagulação, por quê? Porque eu não coloco o fator tecidual. Então, eu não tenho ativação pelo fator tecidual, então eu vou avaliar a via intrínseca da coagulação. O TTPA é o tempo para a formação da fibrina, após eu ativar esse plasma com caulin, sílico ou ácido elástico, mais o cálcio também. Normalmente o valor normal é de 25 a 45 segundos e eu vou utilizar esse TTPA para monitorizar a atuação da heparina. Por quê? Porque a heparina ela inibe esses fatores da coagulação, né? Por exemplo, o 9, que é a via intrínseca. Se o paciente estiver tomando, meu TTPA está prolongado. Algumas maneiras simples também de avaliar a coagulação, por exemplo, esse aparelhinho que é o CoagulaCheck, e ele é semelhante ao glicosímetro. Eu coloco uma gotinha de sangue e eu consigo avaliar o INR do paciente. Resumindo, então, eu tenho o TP de um lado, né, avaliando a via extrínseca, que eu acrescento o meu fator tecidual, aqui um valor considerado normal, o TTPA, que eu avalio a via intrínseca da coagulação, e um outro exame chamado de tempo de trombina. Então, a trombina, que é o fator 2A, eu já começo da trombina e vejo o tempo para formar fibrina. Outros exames da coagulação, tempo de coagulação ativada, ele é um aparelho que a gente usa normalmente na cirurgia cardíaca, é o tempo que o sangue leva para coagular, ou seja, para formar fibrina, na presença de um agente acelerador, o ativador da coagulação, que no caso é o selite. Então, quando eu colho o sangue do paciente e eu coloco naquele tubinho, ele tem 12 miligramas de selite, coloco no aparelho e o aparelho começa a contar o tempo para que haja coagulação. Normalmente esse tempo normal é de 80 a 120 segundos e vai estar prolongado, já que eu estou avaliando, portanto, a via intrínseca, já que eu não coloquei o fator tecidual, ele vai estar prolongado se o meu paciente estiver tomando um inibidor da via intrínseca, por exemplo, a heparina. Então, por isso que a gente usa para monitorar a cirurgia cardíaca. Ou se o meu paciente estiver inibindo todos os fatores da coagulação em alguns contextos, como, por exemplo, hipotermia. Os testes viscoelastoméricos são mais sensíveis, são mais específicos, atualmente são considerados como point of care, e eles conseguem nos dar exatamente qual é o produto que eu preciso transfundir para que o meu paciente coagule. Ele não é um monitor da agregação plaquetária, o que a gente testa é a ativação de trombina.
Eu tenho dois no mundo, né, o TEG e o ROTEM. O TEG é americano, o ROTEM ele é europeu, que por diferentes mecanismos, seja pêndulo ou rolamento de esferas, eu coloco o sangue num cubinho, né, e ele vai gerar a agregação, ou ele vai gerar a coagulação desse sangue, e ele me dá uma curva num gráfico que é muito visual, muito didático, né, para eu avaliar. O TEG, então, é esse aparelho, ou o TEG 6S, que é o mais recente, que ele usa esses cartuchos. O ROTEM Delta, ele usa pipeta, como o TEG mais antigo também. E o ROTEM Sigma, que é o mais recente, ele também usa os cartuchos. Ele é um monitor bastante útil, porque eu consigo transportá-lo, eu coloco num carro e consigo transportá-lo para a beira do leito do paciente, seja na emergência, na UTI, no centro cirúrgico, e eu consigo dar o produto específico que o paciente está precisando. De uma maneira resumida, a gente vai dar uma avaliada aqui o que é esses exames, os testes viscoelastoméricos. Então, quando eu pipeto e coloco na máquina, ela dá 4 minutos e ela começa a desenhar um gráfico, né? Então, isso aqui é um gráfico e eu consigo ter uma avaliação visual de como meu paciente está coagulando. Então, de 4 minutos, ele começa a abrir uma linha, que a gente chama de R, que é a formação inicial da fibrina. Então, esse R é o tempo até que no meu gráfico, eu tenho uma altura de 1 milímetro. Então, esse R, ele vai estar prolongado, vocês concordam que ele vai estar aumentado se eu tiver deficiência de fator de coagulação? Qualquer dos meus fatores de coagulação, ele prolonga o meu tempo R. Depois do R, entre 1 milímetro até a altura de 20 milímetros, eu vou chamar de K, que ele reflete a cinética de formação do coágulo. E esse meu K vai estar alterado se eu tiver alteração ou de fatores de coagulação ou de plaquetas, porque aí eu não vou ter uma formação do coágulo eficaz. Eu tenho também isso gera um ângulo, que é o ângulo alfa, que também aí eu vou ter a participação das plaquetas, se meu ângulo alfa estiver prejudicado. E um outro parâmetro é a amplitude máxima, ou MA, em inglês, que é o máximo que meu coágulo consegue formar. Nesse fenômeno aqui, eu tenho a participação de plaquetas também, tá? Então, é importante o fator de coagulação. Então, ele reflete a função plaquetária em relação à fibrina. Se eu tenho poucas plaquetas, a amplitude máxima vai estar prejudicada. Isso no TEG, mas no ROTEM é o mesmo princípio, com outros nomes, obviamente. Então, meu R vai ser o meu CT, o tempo de coagulação. Então, também aqui, ó, o CT. Depois eu vou ter o CFT, que vai ser o meu K, perfeito? E também a amplitude máxima, que vai se chamar de máxima firmeza do coágulo, ou MCF. Então, no começo eu vou ter presença de fatores de coagulação e eu vou ter um aumento do CT se eu tiver deficiência dos fatores de coagulação ou se eu tomar algum anticoagulante que esteja inibindo esses fatores de coagulação. E a amplitude máxima eu vou ter presença de plaquetas e a interação delas com o fibrinogênio. E depois eu esqueci de falar lá no TEG, mas depois da formação do coágulo eu vou ter o fenômeno da fibrinólise. Então, se eu tenho uma fibrinólise exacerbada e precipitada, é porque eu estou tendo muita fibrinólise ou porque eu tenho uma deficiência de fator 13 da coagulação, ou seja, o meu coágulo formado ele não está muito firme, ele não está muito estável. Perfeito? Esse é um clássico de desenho, né, só para explicar os principais fenômenos, as principais patologias. Então, aqui eu tenho o meu TEG, o meu ROTEM normal. Se eu tenho deficiência de algum fator de coagulação, eu tenho o meu R aumentado. Se eu não tenho plaquetas em quantidade ou em função eficiente, eu tenho uma amplitude máxima do coágulo prejudicada. Se eu tenho uma fibrinólise, aqui nesse caso precipitada, eu vou ter fibrinólise, né, como eu falei. E se o meu R tá pequenininho e a minha amplitude máxima tá muito grande, é porque eu tô tendo uma hipercoagulação. Bom, então, do ponto de vista prático, a gente tem aqui algumas imagens reais. Nesse caso aqui, meu paciente está com uma hipercoagulação. Nesse caso aqui, com deficiência de algum dos fatores de coagulação. Nesse caso aqui, com hiperfibrinólise. E nessa última imagem,
o próprio, vocês veem que é uma imagem bem diferente de uma imagem de Rotem normal. O próprio aparelho, quando isso acontece, ele chama a sua atenção para ver se essa imagem realmente é normal. Nesse caso não é, então é o que a gente chama de DO, né, defeito do operador. Então, durante o processo de coleta, de pipetagem, houve algum erro, ou até no próprio aparelho, e tá dando essa imagem que não é normal, tá? Não é real. Bom, a gente tem esse aparelho que é um aparelho fantástico, né? Pena que a gente não tem aqui no Brasil. Por onda de ultrassom ele avalia a hemostasia, então ele chama Quantra e também é por cartucho e ele te dá de uma forma muito fácil, né? Muito visual a contribuição do fibrinogênio, das plaquetas, como que está a firmeza do coágulo. Então ele é um aparelho aparentemente fantástico, só que a gente ainda não tem disponível aqui no Brasil. Reposição dos fatores de coagulação. O que é que eu uso para poder repor, ajudar o meu paciente a coagular? Eu tenho alguns concentrados de fatores de coagulação. O fibrinogênio é o principal deles, então fator 1 de coagulação, o hemocompletão, nome comercial, apresentação de 1 ou de 2 gramas. E além do fator do fibrinogênio, eu tenho outros fatores de coagulação concentrados, fator 8, fator 9, fator 7, fator 13, então fibrogamin, que é o fator 13 da coagulação estabilizador da fibrina. Quase todos os fatores eu tenho ele sintético para dar para o meu paciente. Fator 7A, ele é o início da coagulação, como a gente viu, né? Da cascata nova da coagulação. Então, ele é protrombótico. Se eu dou fator 7A para o meu paciente, provavelmente ele vai coagular. Então, é uma terapia de exceção, porque só vai ser dado no paciente quando ele tiver com sangramento muito exacerbado e com uso off-label, a não ser porque o paciente tenha deficiência e eu precise repor. Tá? Então, o fator 7, o nome comercial é Novosev e o custo dele é elevadíssimo. Crio precipitado, então no crio, só relembrando, quando a gente fala de hemocomponentes e hemoderivados, quando eu dou o sangue total, esse sangue total ele é fracionado em plasma rico em plaquetas e concentrado de hemácias. O plasma rico em plaquetas, eu vou separar as plaquetas do plasma. Do plasma, eu consigo retirar alguns fatores de coagulação específicos que eu vou chamar de crio precipitado. E do plasma eu também consigo retirar os hemoderivados, como por exemplo os concentrados, né, de fator de coagulação, como eu falei, o fator 8, por exemplo, a albumina e as globulinas ou vacinas. Então, o crio precipitado, ele tem na sua composição o fator 8, o fibrinogênio, que é o fator 1, o fator de Vovillebrand e o fator 13 e a fibronectina. Ele é armazenado congelado com validade de 1 ano. E ele só tem indicação quando eu quiser repor fibrinogênio e não tiver fibrinogênio industrial, né, o hemocompletão, quando eu quiser repor fibrinogênio em pacientes com CIVD, por exemplo, quando eu quiser repor fator 13 e eu não tiver o fibrogamin, que é o fator industrial, ou quando eu quiser repor fator de von Willebrand e eu não tiver o fator de von Willebrand, ou concentrado de fator de von Willebrand, o fator 8 industrial. Então, na verdade, por causa de terem pouca quantidade dentro do crio, ele deve ser dado basicamente quando a gente não tiver o fator isolado para repor. Complexo protrombínico. O complexo protrombínico também é um concentrado de fatores de coagulação, mas nesse caso de fatores dependentes de vitamina K. A indicação então é quando eu tenho deficiência de vitamina K, quando meu paciente tem algum dano hepático ou doença hepática severa e para eu reverter a terapia com anticoagulantes, porque ele vai inibir exatamente a vitamina K e vai causar deficiência desses fatores da coagulação dependente de vitamina K. A apresentação é de 500 unidades e a minha dose é de 20 a 60 unidades por quilo. Ou seja, num paciente de 50 quilos, 60 quilos, no adulto, eu vou dar em média de 2 a 3 frascos de complexo protrombínico. Quando eu comparo o complexo protrombínico com o plasma, eu consigo perceber que o volume administrado vai ser bem menor e que eu tenho a disponibilidade imediata para o uso. Eu não preciso, a disponibilidade dele é mais fácil, né, só pegar na farmácia do que eu pedir o plasma e eu ainda tipar para ver se é específico para aquele paciente. Então, outras vantagens, ele não precisa de tipagem, ele não tem risco de tralha e ele não tem o risco da hipocalcemia induzida pelo citrato que o plasma tem. Mas ele tem o risco de trombogenicidade, né, do paciente coagular
E a principal desvantagem do complexo protrombínico em relação ao plasma é que o plasma ele vai ter todos os fatores de coagulação. O complexo protrombínico só os dependentes de vitamina K, então 2, 7, 9 e 10. Então, no meu paciente, eu só vou fazer complexo protrombínico se eu souber que ele tem especificamente deficiência desses fatores. Eu não vou dar complexo protrombínico no paciente que está sangrando uma hemorragia, porque ele não tem deficiência somente desses fatores, né, no intraoperatório. Ele vai, no caso, no intraoperatório, eu vou passar plasma, porque o meu paciente vai estar com deficiência, caso ele esteja, né, com sangramento clínico, plasma é preferencial porque ele tem todos os fatores de coagulação. O complexo protrombínico, no Brasil, a gente tem esses 3 tipos, Protromplex, Beriplex e Octaplex, de laboratórios diferentes. Então, o Protromplex é da Baxter, o Beriplex da CSL Behring e o Octaplex da Octafarma. Basicamente, quando a gente compara qualquer um deles com plasma fresco, a gente consegue perceber que por ml, né, por volume, ele tem uma quantidade muito maior de fatores de coagulação. E que a diferença desses 3 medicamentos em relação uns aos outros é só a quantidade de fatores de coagulação que tem em cada um deles. Bom, antifibrinolíticos, então a protinina, que a gente não tem mais aqui no Brasil, e o mecanismo de ação é um pouco diferente, ele inibe proteases. A dose que a gente fazia era 1000, né, dois frascos após da indução, depois tem vários esquemas, mas o mais famoso era esse daí. A gente colocava em bomba de infusão até o final da cirurgia e na SEC também fazia um pouquinho. Só que aconteceu que eles começaram a observar muitos fenômenos tromboembólicos, eventos isquêmicos, cerebrais e miocárdicos, muita injúria renal, lesão renal e reações anafiláticas e anafilactoides, de modo que veio um estudo em 2008, chamou Estudo BART, que o FDA suspendeu o uso da protinina depois desse estudo por causa de uma maior mortalidade. Mas como vocês podem observar aqui, a dose da protinina era muito maior do que as doses habitualmente usadas. Então, o Trazilor era o nome comercial e atualmente a gente não tem mais aqui no Brasil, mas em alguns lugares do mundo foi suspenso e já tem de novo, por exemplo, no Canadá. Segundo o ácido tranexâmico, o nome comercial é Transamin, o mais famoso, né? Ele vem nessa apresentação de 250 mg em 5 ml. E a gente tem um mecanismo de ação que é por análogo da lisina. Então, o Transamin, ele se liga impedindo a ligação, impedindo com que a plasmina quebre a fibrina em produtos de degradação da fibrina. Então, a gente tem uma fibrinólise, tá? Ele impede que haja fibrinólise. Ele é 10 vezes mais potente que o Epson, tem uma maior afinidade pelo plasminogênio, atividade antifibrinolítica mais sustentada e mais duradoura. Então, a apresentação, como eu falei, em 250 mg e a dose que a gente faz normalmente é de 10 a 15 mg por quilo, o que vai dar, em média, 1 grama por adulto, tá? 4 ampolas. A meia-vida de 2 horas, com níveis terapêuticos alcançados entre 6 a 8 horas após a administração. Então, repetindo aqui, como que ele atua promovendo impedindo que haja fibrinólise. Então, aqui é o mecanismo normal da fibrinólise, um ativador do plasminogênio tecidual, ativa o plasminogênio em plasmina, e essa plasmina se liga na fibrina, promovendo a quebra da fibrina em produtos de degradação da fibrina, tá? Aqui, quando a gente dá o Transamin para o paciente, ele não tem como quebrar a fibrina em produtos de degradação da fibrina, ou seja, a fibrina permanece por mais tempo firme, por mais tempo formada, ou seja, ele é um antifibrinolítico, ele impede a quebra da fibrina em produtos de degradação da fibrina. Ácido epsilamino caproico também é um antifibrinolítico, ele também é um mecanismo de ação, é o mesmo, né, se ligando na plasmina, impedindo a quebra da fibrina em produtos de degradação da fibrina. Como eu falei, ele é 10 vezes menos potente, ou seja, uma dose 10 vezes maior do que o Transamin. E ele pode ser diluído em ringue, solução salina ou solução glicosada. E para finalizar, a gente falou então de drogas que estimulam a coagulação e vai finalizar com drogas que inibem a coagulação ou drogas anticoagulantes. Como anticoagulantes, primeiro eu vou ter os antiplaquetários, né, e depois eu vou falar dos antifatores de coagulação. Então, os antiagregantes plaquetários, quando a gente vê numa plaqueta, então a gente tem na microestrutura plaquetária, eu tenho alguns receptores,
na membrana plaquetária. Então, por exemplo, o receptor do ADP, esse receptor, eu tenho então drogas que vão atuar como antiagregantes plaquetários, inibindo esse receptor do ADP, por exemplo, clopidogrel, prasugrel, ticlopidina e ticagrelor. Eu tenho também receptores para o tromboxano A2, e aí eu vou ter drogas que inibem esse receptor, por exemplo, o AS e os AINES, e eu vou ter glicorreceptores proteicos também na membrana e drogas que o inibem, por exemplo, o abciximab, o eftibatib e o tirofiban. Então, eu tenho diferentes mecanismos para inibir a agregação das plaquetas, que são meus antiagregantes plaquetários, desses 3 mecanismos de ação. Então, o AS, o mecanismo de ação, como eu já falei, é a inibição da agregação plaquetária. Essa inibição é uma inibição irreversível, ou seja, se o meu paciente tomar AS, ele só vai ter uma coagulação, uma hemostasia primária adequada quando eu tiver formar novas plaquetas, então daqui a 7 dias, porque essa inibição é irreversível. A dose 40 a 50 miligramas, normalmente eu não tenho prolongamento do tempo de sangramento e, como eu falei, eu não tenho antídoto, ou seja, eu preciso formar novas plaquetas. Os anti-inflamatórios não esteroidais, o mecanismo de ação é a inibição reversível da COX-2. Então, portanto, o efeito desaparece em 3 dias, eu não preciso formar novas plaquetas. As tianopiridinas, ou inibidores do receptor do ADP, elas inibem de forma irreversível a ligação do ADP ao receptor na membrana da plaqueta, que é o receptor P2Y12. Elas não têm efeito sobre prostaglandinas e tromboxanos, então elas inibem a agregação plaquetária, prolongam o tempo de sangramento, atrasam essa retração do coágulo, e como essa inibição é irreversível, eu também não tenho como ter uma agregação plaquetária antes de 7 dias, antes de eu formar novas plaquetas. Também não possui nenhum antídoto. Bloqueadores receptores plaquetários, aqui no Brasil o que a gente tem é o abciximab, o nome comercial é Reupro, é um fragmento de anticorpo monoclonal produzido a partir da cultura de células de mamíferos, e o uso é em pacientes submetidos à angioplastia com balão ou com stent ou com angina refratária. Então, o paciente que está infartando e está sendo tratado, essa medicação é só endovenosa, então é muito difícil que o meu paciente esteja tomando essa medicação e vá para uma cirurgia, no caso de bloqueio raquianestesia, por exemplo. Então, mas é uma terapia específica para esse perfil de paciente, esse paciente que vai ficar tomando o abciximab. O segundo, a gente falou de antiagregantes plaquetários, ou seja, inibição da hemostasia primária, e todas as medicações que eu vou falar até a partir de agora são inibidores da hemostasia secundária, ou seja, inibem algum fator de coagulação. O primeiro tipo são os inibidores indiretos da trombina. Trombina, como vocês lembram, fator 2A. Então, inibidores indiretos da trombina. Por que indireto? Porque ele não inibe diretamente a trombina. Ele estimula a antitrombina que se liga inibindo a trombina. Perfeito? Então, ele inibe a trombina, que é o 2A, mas também o 9A, 10A, 11A e 12A, que esse é a atuação da heparina não fracionada ou heparina comum, nome comercial mais frequente é o liquemine. Então, ele inibe A2A, 9A, 10A, 11A e 12A de uma forma indireta por estímulo da antitrombina. Farmacocinética, 1 miligrama são 100 unidades, e uma dose de 5.000 subcutânea de 12 em 12, mas com a meia-vida dependente da dose e um efeito também dependente da dose. Quanto mais eu aumento a dose, mais a minha heparina dura. Uma duração de efeito médio em doses padrões de 4 a 6 horas, e lembrando que ela é neutralizada pela protamina. 1 miligrama de protamina neutraliza 100 unidades de heparina. Lembrando que essa protamina deve ser feita de forma lenta para evitar o que a gente chama de síndrome do homem vermelho. A heparina não fracionada, ela também, quando administrada, pode causar um fenômeno que chama trombocitopenia induzida pela heparina. Então, você dá heparina e o paciente faz trombocitopenia. Essa reação é uma reação autoimune, então anticorpos que estão no paciente, eles promovem a ativação da plaqueta por meio da degranulação e liberação daquele fator plaquetário 4 que eu falei lá no início. Então, esses anticorpos, eles vão promover inicialmente a liberação desse fator, e esse fator, ele é um estimulante
da agregação plaquetária. Então, numa primeira fase, o paciente vai produzir, vai gerar no paciente eventos tromboembólicos, porque ele vai gerar agregação da plaqueta, já que ela está estimulando essa plaqueta pela degranulação. Numa segunda fase, esse PF4 ele é destruído pelo anticorpo nas plaquetas, então ele destrói a plaqueta. O anticorpo destrói a plaqueta, então eu vou ter uma trombocitopenia. Então, na primeira fase, eu vou ter fenômenos tromboembólicos e numa segunda fase, fenômenos hemorrágicos devido à plaquetopenia. E é um fenômeno imune. A heparina de baixo peso molecular, eu coloquei só um aqui, que o nome é o mais famoso, né, o Clexane, ela é uma quebra, uma despolarização químico-enzimática da heparina, ou seja, ela tem normalmente 1/3 do tamanho da molécula original, então ela é uma heparina com baixo peso molecular, ela é uma quebra da heparina comum, um pedaço da heparina comum. E ela tem atividade anti-10A e anti-10A, numa proporção muito mais anti-10A do que anti-2A, e é exatamente por isso que a gente não consegue usar a protamina para revertê-la, né? Ela tem um maior tempo de ação, uma maior biodisponibilidade, com respostas mais previsíveis e uma menor incidência, embora possa acontecer, da trombocitopenia induzida pela heparina. Minha vida, então, é 3 a 4 vezes maior do que a heparina comum, com atividade persistente até depois de 12 horas. Eu tenho que ter cuidado em pacientes renais por causa do prolongamento do clearance, devido ao baixo clearance. E, como eu falei, a protamina reverte apenas a atividade 2A. Então, eu posso ter um retorno caso caso eu faça uma reversão, use protamina para tentar reverter uma heparina de baixo peso molecular. Depois, eu posso ter um retorno dessa anticoagulação. Um outro inibidor indireto do fator 10A é o Arixtra, o nome comercial, Fondaparinux, a medicação, que está aprovada para cirurgias ortopédicas e também ele é dado de forma parenteral. Bom, inibidores diretos da trombina, o que é que eu tenho? Eu tenho uma inibição direta, então ela é independente da antitrombina. As drogas que eu tenho, irudim, bivalirudin, argatroban, chimelatran e dabigatrana. Lembrando que todas essas que estão riscadas, elas são parenterais e elas não têm disponíveis aqui no Brasil. Então, o que eu tenho aqui no Brasil de inibidor direto da trombina é a dabigatrana, que por ser oral, eu resolvi colocar junto com os anticoagulantes orais. Então, anticoagulantes orais a gente tem de 2 tipos, são os inibidores da vitamina K e uns que no conjunto a gente vai rotular como novos anticoagulantes orais. Então, primeiro, os inibidores da vitamina K, eles inibem os fatores dependentes de vitamina K, então 2, 7, 9 e 10, tá? E eu vou usar o nome comercial Varfarin, né? São os anticomarínicos, e eu vou usar no paciente que não pode coagular. Então, paciente que tem FA, paciente que teve tromboembolismo venoso periférico, ou tem válvulas cardíacas. Esse paciente não pode coagular, né? Porque isso vai ter consequências catastróficas. Então, o Varfarin, ele só começa a aparecer depois de 3 a 4 dias de tratamento, porque é o tempo que eu levo para não fabricar mais esses fatores, já que a minha vitamina K está inibida, e ele tem, infelizmente, uma resposta anticoagulante muito imprevisível, dependente da absorção, do metabolismo. Então, dependendo se o paciente comeu alguma coisa junto com a medicação, então ele é bem, bem imprevisível, e eu tenho que estar o tempo inteiro monitorando com o INR, que é um monitor que foi produzido e validado para monitorar a terapia com anticoagulante. Então, o INR, aquela razão de normatização internacional, ele é uma maneira, uma avaliação específica para avaliar os inibidores da vitamina K. Bom, os novos anticoagulantes orais, eu tenho os inibidores do 10A e os inibidores do 2A. Os inibidores do 10A eu coloquei aqui para facilitar, né, na forma visual. A rivaroxabana, o nome comercial é Xarelto. A apixabana, o nome comercial é Eliquis. A edoxabana, o nome comercial é Lixiana. E inibidores do 2A, eu tenho a dabigatrana, como eu já falei, né, anteriormente, o nome comercial é o Pradaxa. Todos eles são comprimidos e todos eles têm uma farmacologia muito semelhante. Então, eu tomo uma boa disponibilidade oral, a não ser a dabigatrana, ou seja, o paciente toma um comprimido e uma boa parte deles, a maior parte deles é absorvida. Um pico de ação em média de 2 horas, ou seja, o paciente toma um comprimido agora e daqui a 2 horas ele está anticoagulado. E uma meia-vida bastante interessante que permite, na maior parte dos casos,
a tomada de somente um comprimido por dia. Lembrando que vai estar prolongado em idosos ou nos que são de metabolismo renal e em pacientes que têm insuficiência renal crônica, principalmente a da bigatrana, que ele tem uma eliminação renal alta. Algumas considerações são importantes. Por exemplo, se o paciente esquece de tomar medicação, ele perde o efeito da anticoagulação. Então, são drogas ótimas, são drogas com perfil farmacocinético muito definido, mas que têm essas considerações a serem feitas. Eu também não tenho como avaliar a coagulação, a monitorização desses pacientes, e a disponibilidade de antídotos, ela é restrita e o maior risco num perfil específico de pacientes como os idosos e os renais crônicos. Que antídotos que eu tenho? Eu vou falar de 3. Primeiro, o Andexa, que inibe todos os inibidores do 10A, tá? Ele reverte todos os inibidores do 10A. Como é que ele funciona? Ele tem, o Andexanet, ele tem uma configuração muito semelhante ao fator 10A. Então, o Xarelto, por exemplo, né, os inibidores do 10A, ao invés de se ligar no fator 10A, ele se liga no Andexanet. Forma um complexo e deixa o meu fator 10A livre para promover a coagulação. É assim que ele reverte a inibição que o Xarelto estava promovendo, por exemplo. No Brasil a gente não tem, tá? Ele é aprovado pelo FDA, mas no Brasil a gente ainda não tem. O Ciraparantag, nome comercial Aripazine, ele é um antídoto universal. Os estudos ainda estão em fase clínica, a gente não tem em nenhum lugar do mundo. E o que a gente tem, tanto liberado pelo FDA como liberado pela Anvisa, é o Praxibind. O nome comercial é o Praxibind, o Darucizumab é a droga, e ele é específico para reverter o Pradaxa. Então, a gente já tem aqui no Brasil uma droga cara, mas que a gente consegue reverter especificamente o inibidor do fator 2A. Para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre os bloqueios, ou a recomendação dessas drogas anticoagulantes para os bloqueios, baseado no último guideline da ASRA, de 2018. Então, quando a gente, aqui está embaixo estão os níveis de evidência, quando a gente fala de antiagregantes, os inibidores do AINES, os inibidores do tromboxano, a gente não tem restrição. Os inibidores do receptor do ADP, eu tenho um tempo médio de 10 dias, 7 a 10 dias, e um reinício das drogas de 24 horas, porque a inibição é irreversível. E quando a gente fala dos inibidores da glicoproteína, eu não posso fazer bloqueio em pacientes que estão tomando esses inibidores. Os inibidores da antitrombina, a heparina comum, eu tenho uma droga que é dose dependente. Então, em doses profiláticas, né, até 15 mil por dia, eu tenho um tempo para punção de 4 a 6 horas e um reinício que pode ser precoce. Mas se eu faço uma dose muito alta, ela se comporta como uma heparina de baixo peso molecular e eu preciso, às vezes, esperar até 24 horas para poder puncionar o meu paciente. A heparina de baixo peso molecular, se ela é em dose profilática quer dizer 40 miligramas uma vez por dia, eu espero 12 horas para puncionar e 12 horas depois para reiniciar a medicação. Se a dose é terapêutica, que a dose terapêutica é 1,5 miligrama por quilo por dia, que aqui está errado, ou 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, eu preciso esperar 24 horas para puncionar e 24 horas também para reiniciar a medicação. Uma outra droga que é o Fondaparinux, também a recomendação é evitar a punção. Bom, com os inibidores da vitamina K, eu preciso esperar 5 dias, que é o tempo para a vitamina K funcionar e formar novos fatores de coagulação, e eu também preciso esperar o INR normalizar, mas eu posso reiniciar a droga imediatamente, porque ela vai levar 3 a 4 dias para poder começar a fazer efeito. Os anticoagulantes orais novos, os orais, né, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, eu tenho um tempo médio de 3 dias para esperar para funcionar o paciente e um reinício após 6 horas. E o inibidor do 2A, que é da bigatrana, um tempo também de 4 dias, mas se o clínice do paciente for bom, acima de 80, eu posso também esperar somente 3 dias e 6 horas para reinício do procedimento. Bom, o tema é longo, eu sei que tem muita informação, eu espero realmente ter podido ajudar sobre esse tema. Meu e-mail está aí à disposição para qualquer eventuais dúvidas e muito obrigada pelo convite e fico à disposição.